Olá, galera da Estação Patropi, tudo bem? Bom, no programa de hoje já dá pra perceber que eu não vou sentir dor fazendo tatuagem e eu não vou ficar deitada recebendo agulhada. O nosso entrevistado de hoje é José Gomes, curitibano, professor de educação física, personal trainer, instrutor de jiu-jitsu, por que não, mestre. Pra gente ver que mesmo longe do Brasil ainda existe mais um pouco de Brasil, de verde e amarelo na malemolência, do outro lado do mundo, na mesma frequência. Estação Patropi. Obrigada, José, por participar do nosso pavê de hoje. E eu vou começar essa entrevista perguntando para você contar um pouco pra gente sobre a sua infância, como era a sua vida no Brasil, até porque não dá para negar que hoje a sua maior paixão é o jiu-jitsu. Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci e cresci em Curitiba, no Paraná, no Brasil lá, e sempre gostei muito de esporte, desde o tempo da escola, sempre joguei muito futebol. Eu sempre gostava de jogar muito futebol, futsal. Foi aí que acho que eu criei minha paixão pelo esporte, sempre da escola, sempre soube que eu queria seguir minha carreira no esporte, com educação física, então não tive aquela fase de decidir qual a sua profissão que você vai fazer. Eu meio que tinha se definido desde pequeno. Pelo jeito, o esporte é uma coisa que desde sempre está com você. Qual que é a sua concepção do esporte, né, do antes e do hoje, né? Como que isso se atribuiu na sua vida? Quando eu comecei a fazer esporte, eu fazia porque eu sempre gostei de fazer atividade física e eu gostava de competição, tinha que ser uma coisa competitiva para atrair, para defesa pessoal. O jiu-jitsu também sempre foi uma coisa que era uma coisa muito grande na época que comecei, era o principal. Hoje em dia tem muito esporte, mas ainda muita gente começa por causa da defesa pessoal, por causa acho que a competitividade faz o esporte muito, muito interessante e viciante e mantém você voltando, sabe? Porque não é uma coisa fácil que você, como outros esportes, talvez você vai lá e é uma coisa que é desgastante, é difícil, você tem que persistir, tem que ir todo dia. Então acho que isso foi o que me começou no esporte. Hoje em dia é um amor pelo esporte. Eu vejo a diferença que faz nas outras pessoas. Hoje em dia eu passo o meu conhecimento para outras pessoas e eu vi na vida de alunos. Eu tenho relatos de alunos que melhoraram o business depois que começaram o esporte. Quando começaram não era tão bom, eles se dedicaram mais no que eles fazem, a perseverança, e até na parte emocional também se tornam pessoas mais confiantes. E eu acho que isso é uma coisa muito importante no esporte. As pessoas entram no esporte por um motivo, assim como eu, e depois de um tempo muda completamente o conceito. Assim, ainda continua sendo uma coisa interessante pelo que você começou, mas acho que tem outra visão. Então, na verdade, o jiu-jitsu não é apenas uma arte marcial, ela também é uma qualidade de vida. Com certeza. Uma filosofia. Com certeza, muita gente fala que tem o estilo de vida. Você tem que se alimentar direito, você tem que manter o corpo balanceado, você tem que descansar. Realmente uma qualidade de vida. Se você não cuidar do corpo, se você não cuidar da mente, você não vai conseguir ir para frente no esporte e não vai ser uma coisa tão proveitosa também. Você é professor de educação física, personal trainer. O jiu-jitsu, ele veio antes ou depois da sua formação acadêmica? O jiu-jitsu, ele veio antes. Eu estava na escola, eu jogava futebol e estava interessado na parte da defesa pessoal, na parte de fazer uma arte marcial. Desde criança eu queria fazer karatê, eu queria fazer algum tipo de arte marcial. E até comecei a fazer capoeira. Meu forte era o futebol. Aí eu comecei a fazer capoeira e um dia eu passei por uma salinha e eles estavam fazendo jiu-jitsu. Aí foi daquele dia ali, eu falei, não, é isso que eu quero aprender. E daí não parei mais. Então, na verdade, a formação acadêmica você juntou o útil ao agradável. Você Exatamente, já gostava. Eu sempre treinei
musculação na academia também, sempre fiz treino de peso, treino de resistência. E acho que isso também é uma coisa que eu gostava muito. Eu não esperava que eu não esperava que quando eu comecei a fazer minha faculdade, meu objetivo nunca era trabalhar com jiu-jitsu. Jiu-jitsu era uma coisa que eu fazia por lazer, por eu querer aprender, não era uma coisa que eu planejava fazer. E era mais para... Eu sempre tive o foco de ser personal trainer, é uma coisa que eu queria atingir, e eu faço hoje em dia isso. E o jiu-jitsu, eu ensino mais porque eu tive que ensinar por eu me mudar para Queenstown. Então, aconteceu. Eu me tornar um instrutor de jiu-jitsu aconteceu por necessidade dessa cidade pequena. Como você tocou na questão de Queenstown, como que foi esse processo, desde a formação acadêmica até você chegar aqui em Queenstown? O que você passou nisso tudo até chegar aqui? Eu fiz a minha faculdade de Educação Física, fiz por 4 anos. Eu queria viajar, eu queria conhecer. Quando eu saí, meu objetivo era viajar e voltar para o Brasil. E daí eu não tinha nem destino certo, estava pensando em ir para os Estados Unidos, Canadá, e tinha um amigo meu que estava vindo para cá. Aí eu decidi vir também porque eu só queria ir para algum lugar. E daí acho que se você conhece história suficiente de pessoas que vêm para Queenstown especialmente, é basicamente isso. Você vem para passear e você acaba ficando. E aconteceu comigo. É difícil de sair. Você até planeja algumas vezes por saudades do Brasil, saudades do país, saudades da família, saudades dos amigos. Então, no meu caso, eu planejei muito de ir embora, mas eu acho que nunca aconteceu. E como a maioria dos brasileiros que vai para fora do país, começa como, vamos dizer assim, um subemprego. Com você foi diferente? Como é que foi? Eu cheguei aqui, eu não sabia, eu não falava inglês. Muito menos entender, né? Então eu passei 2 meses na Ilha Norte, daí eu vim para Queenstown e foi em Queenstown que eu comecei a trabalhar, a fazer alguma coisa. De Queenstown foi a parte que foi quando eu me estabilizei e eu realmente comecei a trabalhar e comecei a querer crescer, achar uma coisa melhor. Mas eu comecei aqui fazendo pie, fazendo torta. Eu não tinha experiência nenhuma com cozinha e comecei fazendo torta, eles me ensinaram, eu fiz por um tempo, e depois eu fui trabalhar limpando área pública num resort. E daí, nesse período eu já frequentava academia, e assim que eles, sem falar inglês ainda, eu comecei a dar aula para grupo, aula em grupo, ginástica, essas coisas, que não precisava muito inglês, eles podiam só imitar o que eu fazia, e com palavras-chave eu conseguia me virar. E foi assim que eu coloquei o pé dentro da academia, mas demorou assim uns 2 anos, talvez, para eu começar, daí até eu realmente ter o inglês suficiente para ser um personal trainer, foi um pouquinho mais. Mas acho que eu tentava fazer tudo antes de ser capaz de falar inglês para aquela atividade. Para quem não conhece Queenstown, é uma cidade muito fria, gelada no inverno. E eu escutei umas histórias que você dava aula na garagem da sua casa, alguma coisa assim, no inverno. Conta pra gente isso daí. A gente aqui, a gente treina em qualquer condição. Hoje em dia, a gente tem esse espaço aqui que é muito bom, mas não foi assim desde o começo, né? O esporte não era conhecido, é um esporte de muito contato e principalmente para as pessoas daqui é muito contato físico. Eles se batem com a ideia da proximidade do esporte e do tanto de contato físico que tem. Então não foi muito fácil, porque a gente tinha uma pessoa que dava aula de jiu-jitsu antes aqui uma vez por semana, e era um espaço que a gente tinha de dar aula, era numa sexta-feira, que aqui todo mundo faz happy hour na sexta-feira, então não é o melhor horário, e era uma sexta-feira à noite, uma vez a semana que a gente treinava. Então a gente tinha que achar lugares e horas diferentes para treinar. Então eu tinha uns kimonos na minha garagem, e nos outros dias a gente treinava. Então, tinha dias que tinha que usar 1, 2 meias, mas a gente sempre se encontrava, dava um jeito e treinava bastante. Hoje você é diretor da Vital Wellness, né? Você é personal trainer, instrutor de jiu-jitsu. Como que funciona a estrutura aqui da academia? Quantos alunos você tem? O meu business de personal trainer, eu tento não relacionar muito com o jiu-jitsu, são 2 coisas diferentes.
Então eu trabalho, hoje em dia eu dou aula na Body Hub e minha esposa tem um estúdio de pilates. Então isso a gente faz há bastante tempo também, a gente estabilizou. E a gente tem o nosso business, que é a Vital Wellness. O jiu-jitsu é uma coisa que eu sempre fiz separado, como o meu esporte. E hoje em dia a minha escola, ela cresceu, porque eu levei a sério, porque eu estava sempre, tivesse um aluno, tivesse dois, não tivesse ninguém, eu estava sempre aparecendo para dar aula. Então hoje em dia a gente tem em torno de 45 a 50 alunos, em média, talvez mais no momento, e está desenvolvendo. A gente vai começar uma coisa que é muito legal, que a gente começou, e devido à dificuldade de achar um lugar específico para jiu-jitsu, eu tive que parar, dar aula para criança, que a gente começa mês que vem de novo. Legal. E o interesse tá bem grande e já tem bastante criança registrada, e acho que isso vai ser uma coisa muito legal para o jiu-jitsu, para a comunidade, para mim vai ser uma coisa boa. Como que funciona a questão dos campeonatos? Assim, principalmente para quem não conhece muito o jiu-jitsu, né? Hoje a gente escuta muito falar de MMA, outras artes marciais. Eu, quando não sou muito velha, mas eu, quando pequena, escutava muito falar sobre judô e karatê. Hoje a gente escuta mais falar sobre jiu-jitsu, MMA. Como que funciona a questão dos campeonatos? Quantas medalhas você tem? Você participou de algum campeonato esse ano que passou? O interessante da academia aqui, que o pessoal gosta muito, é que é jiu-jitsu para todos mesmo, sabe? Se você vem aqui e assistir a aula, você vê tem mulher, tem homem um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, tem gente que é com físico muito bom, tem gente que acabou de começar. É jiu-jitsu para todo mundo. Tem família que vem fazer junto, tem pai, mãe e filha que faz a mesma aula. E tem os competidores também. A gente tem bastante competidor de elite aqui. E a gente tem um campeão mundial, campeão nacional, o ano passado. Eu, ano passado, competi bastante também, ganhei o nacional. Então a gente compete. No mínimo 3, 4 competições por ano. Aqui na Austrália. Tem aluno nosso indo competir no Japão, nos Estados Unidos. Então, nosso time tem bastante competidor, a gente adora competir, a gente tem treino específico para isso. E tem o pessoal que só compete no campeonato interno também, que é uma coisa muito legal, porque todo mundo entra. A gente faz campeonato interno aqui, todo mundo vem e é uma atmosfera bem boa. E em relação ao jiu-jitsu, como que você enxerga o jiu-jitsu antes, quando você começou, e hoje? Tem muita diferença? Como que é a receptividade das pessoas em relação a isso? Eu vou falar só da Nova Zelândia, da parte que eu estou na Nova Zelândia aqui. Quando eu cheguei aqui, você ia para campeonato e só tinha... raramente você via um faixa preta lutando, entendeu? Então, hoje em dia tem mais faixa preta, tem mais faixa marrom, tem mais faixa roxa. Então, o esporte se envolveu muito, tem muito mais academia, tem muito mais gente envolvida. Então, o pessoal conhece muito. Acho que com o MMA mostrou o jiu-jitsu muito mais para a comunidade. Todo mundo quer fazer. Muita gente procura o MMA e não sabe muito o que está procurando. E, na verdade, descobre que eles querem praticar só o jiu-jitsu. Hoje em dia, é uma coisa muito mais aceitável. E antes era difícil. No começo era mais difícil. Difícil de explicar para as pessoas o que de fazer eles entenderem o que é o esporte. Eles achavam, todo mundo pensa que é muito violento, que hoje em dia é uma coisa muito mais conhecida, muito mais fácil de ser aceito pela comunidade. Muito obrigada, José, pela sua entrevista de hoje. Dá para ver nos seus olhos a paixão, o amor que você tem pelo jiu-jitsu, e não só pelo jiu-jitsu, mas pelo esporte em geral. E é uma história que é muito legal para vocês que estão aí assistindo a gente saber. Perseverança, acreditar, ter fé, ir atrás dos seus ideais, isso é muito legal. E o José é uma prova disso. Então eu quero que você termine essa entrevista deixando um recado para o pessoal da Estação Patropi que está assistindo a gente, falando alguma mensagem para eles. Eu falo pro pessoal que está correndo atrás de alguma coisa, a persistência, a prova de que a gente pode usar aqui, devagar e sempre a gente alcança, então continue lá. Todo mundo que quiser experimentar o jiu-jitsu, eu aconselho por vários motivos.
Se vier para Queenstown, vai ser muito bem-vindo na academia. Queria mandar um abraço para o pessoal que está assistindo a Estação Patropi. Obrigado por vir na minha academia. Todo mundo que quiser vir treinar com a gente, Carson Race New Zealand, a gente está localizado aqui em Frampton, perto da Remarkables Park. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Valeu. Pra gente ver que mesmo longe do Brasil ainda existe mais um pouco de Brasil, de verde e amarelo na malemolência, do outro lado do mundo, na mesma frequência. Estação Patropi. Valeu, galera, por nos acompanhar, por curtir a nossa página no Facebook. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e dar aquele joinha, ok? Nosso muito obrigada mais uma vez e continue nos acompanhando. Estação Patropi, a sua parada é aqui. Aí bateu, ele bateu. O cara desculpa no bairro fudido, ninguém quebra o ombro dele. Na mesma frequência. Estação Pode. Quer uma água, velho? Quer uma água? Tá com a boca seca? Sua parada é aqui. Estação Patropi.